Louvado seja Deus. Amém? Isaías, número 59. Abre a sua Bíblia. Pastor, esqueci a Bíblia. Quem esqueceu a Bíblia? Ninguém esqueceu? Ninguém esqueceu. Quem não tem Bíblia, faz o que, igreja? Compre uma. Amém? Vai te abençoar. Ó, compre uma, quem não tem. Não pegue emprestado não. Senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu não tinha Bíblia. Aí despertou o desejo de conhecer a palavra. Fui peguei uma emprestada, uma Bíblia bem emprestada, capa rasgada. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, o capeta entrou na pessoa que era dona da Bíblia, a pessoa nem usava a Bíblia. A Bíblia estava lá jogada, a folha chega estava amarela. Só que eu comecei a usar, a pessoa quase brigou comigo para me devolver a Bíblia. Isso foi em questão de 10 dias. Aí eu entendi e falei, quer saber de uma coisa? Vou pedir emprestado ou não, vou comprar uma. Graças a Deus. Quem entendeu? Amém? Ó, Isaías 59, versículo 1. Amém? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Hein? Curva sua cabeça um minutinho. Eu vou fazer uma breve oração para você compreender a palavra de Deus. Eu não quero que o diabo roube essa bênção. Curva sua cabeça um minutinho, em nome de Jesus. Senhor, foi lida a tua palavra. Eu quero apresentar, Senhor, essa leitura que foi feita, esses 2 versículos que foi lido. Senhor, desperta a mente dessa pessoa. Meu Deus, desperta o que dorme, desperta o fraco. Senhor, não deixa o diabo roubar o que vai ser falado. Em nome de Jesus, eu peço a ajuda do Espírito Santo para poder levar essa palavra. Abençoa e abre o entendimento em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, a Bíblia está dizendo que Deus, nosso Deus, Ele não está parado. Deus não para. Deus não para, você sabia? Deus está trabalhando. Inclusive nessa madrugada Ele trabalhou muito por você. Ele trabalhou muito por você. Se Deus não trabalhasse por você nessa madrugada, você já ia acordar com o mundo caindo na tua cabeça. Mas mesmo se o mundo caísse sobre a sua cabeça, Deus ainda iria trabalhar por você, iria trazer você aqui, para poder te ajudar. O profeta Isaías cumpriu o ministério dele. Qual a função de um profeta? Pegar de Deus e levar para o povo. Função do profeta: pegar de Deus e levar para o povo. Então Isaías pegou isso aqui de Deus, essa revelação. O povo aqui na época estava gemendo muito. O povo de Israel estava gemendo muito, porque também eram rebeldes. Quantas vezes o Senhor teve que mostrar sinais? Quantas vezes o Senhor teve que mostrar que só Ele é Deus? E o povo de Israel trocava Deus pelas imagens de escultura. Quantas vezes o povo de Israel deixou Deus de lado? Os reis. Deus abençoava, colocava o camarada como rei, e quando ele tinha tudo aquilo a seu favor, deixava Deus de lado. Levantava o altar para Baal. E devido ao povo entrar na rebeldia, eis a razão dos seus sofrimentos que vinha sobre eles.
por causa das suas rebeldias. E o Isaías vem dizendo exatamente isso. E ele vem trazendo uma revelação tão clara, tão esplêndida, que ele vem dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Deus não está de braços cruzados. Deus também não está com as mãos no bolso, parado. Deus não está dormindo lá no céu, o vovozinho está cansado, não. A Bíblia está dizendo que as mãos dele não estão encolhidas para não poder salvar. Ao contrário, a mão dele está estendida para salvar. Não é a mão de Deus que está encolhida. Quando a gente vê essas mortes que habitam por aí, a gente observa que Deus não estava ali. Porque se Deus estivesse ali, o motoqueiro não ia morrer rasgado no meio embaixo, numa carreira. Se Deus estivesse ali, o viciado não ia morrer de tanta paulada de tiro. Se Deus estivesse ali, o viciado não ia morrer de overdose. Essas mortes, Deus não estava lá. Por quê? Não é a mão dele que não quis salvar aquela pessoa. Isaías vem dizendo mais, a parte B do versículo: nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Por causa daquela pessoa, poxa, pastor, parece que Deus não me ouve. Eu estou orando, Deus não me ouve. Ei, o profeta Isaías está dizendo: não é o ouvido dele que está gravado para não poder ouvir. Ou seja, não tem nada tapando o ouvido dele, ele ouve. Não tem nada impedindo ele. Ele mesmo não. O que Isaías está querendo falar para o povo? O problema não está no Senhor. O problema não é que Deus demora para libertar. O problema não está em Deus, querido. O problema não é que Deus não quer curar aquela pessoa. Como tem muita gente que pensa isso. Poxa, Deus está curando todo mundo, só eu não. Quantas pessoas pensam isso? Acho que Deus está bravo comigo, Deus não quer me curar. Querido, Jesus morreu na cruz para levar nossas enfermidades. Lógico que Ele quer nos curar. É besteira você perguntar para Deus: Deus, se o Senhor quer me curar, Ele morreu para curar. Você acha que Ele precisa responder se Ele quer curar? Deus, se o Senhor quiser salvar, salva. Você acha que precisa Deus responder se Ele quer salvar? Sendo que Ele já morreu para isso? Ele já morreu na cruz para salvar, sim ou não? Ele já morreu na cruz para libertar, para curar, para transformar. Não precisa perguntar para Ele se Ele quer curar. Não precisa perguntar para Ele se Ele quer salvar. Basta crer na mensagem da cruz. Creu na mensagem da cruz? Mensagem da cruz é uma coisa. A imagem da cruz é outra coisa. A Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para quem não crê. A mensagem. Ou seja, o que aconteceu com Jesus lá na cruz de Cristo. Morreu muita gente em cruzes, mas a Bíblia cita Jesus Cristo e um discípulo dele que morreu com a cruz de ponta cabeça, Pedro. Então, o problema não está em Deus. Deus não demora. Isaías falou que a mão dele está estendida. Pastor, mas por que ainda não aconteceu? Pode ser duas coisas com você. Ou você é muito ansioso. Se você for ansioso, ansiosa, pessoas ansiosas é um problema muito grande que você vai ter com Deus. Aliás, com os homens também. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai perder muita bênção. Porque a ansiedade vai fazer você desistir de muita coisa. A ansiedade vai fazer você dar passos errados. A pressa. Ansiedade. Pressa de arrumar alguém. Pressa de fazer isso, pressa de fazer aquilo. Só tem uma pressa terrível. Até na obra de Deus. Os ansiosos ficam para trás. Se agir com ansiedade. Quem age com ansiedade
Deus não opera. A Bíblia fala assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, amados, não é bênção para nós. E outra, é o ao contrário da nossa fé. Você sabia? Se você fizer propósito com Deus, ansioso, agindo com ansiedade, querendo antecipar as coisas por suas próprias mãos, entenda, não haverá cooperação de Deus, porque você está agindo carnalmente. Ansiedade são obras carnais. Ansiedade é nada mais, nada menos do que pressa. Muita pressa. Isso aqui é no seu tempo. E Deus não trabalha no nosso tempo. Amém? Deus trabalha no tempo dele. O tempo dele não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Põe isso na cabeça e no coração. O tempo de Deus é o tempo dele. Ninguém muda o tempo dele. O tempo dele é ele que faz. E outra, eu lhe garanto que ele não chega atrasado. Jesus chegou a falar assim, ó: o juiz iníquo atendeu essa viúva, quanto mais Deus não vai atender os seus filhos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tarde. Ainda que pareça tarde. Ainda que pareça que Deus está demorando. Jesus falou, ainda que pareça. Mas ele vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Deus não demora. A ansiedade prova que você não está crendo. Porque fé não é pressa. Fé não é pressa. Crer não é desespero. Quem fica com desespero, a mãe que fica desesperada pelo filho, é sinal que ela não está crendo que Deus está com ele. Ai, meu filho foi para a balada hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que será dele? Você está fazendo a tua parte de mãe? Você está fazendo a sua parte de servo de Deus? Deus está com ele lá. Pastor, mas ele está indo usar droga. Deus está com ele lá por causa de você. Não é por causa dele mesmo, é por causa de você com a tua parte. Você crê num Deus que honra quem honra ele? Você crê num Deus que honra quem honra ele? Então Deus está lá com a tua família. O diabo usa eles, mas Deus está lá livrando da morte. Deus vai estar lá livrando da bala perdida. Não é à toa que eles estão vivos até agora. Sim ou não? Estão vivos até agora. Mesmo servindo ao diabo. Nós servimos um Deus que o problema não está nele. Tem muitas pessoas que servem a deuses que o problema está nos deuses deles mesmos. Tem pessoas que servem ao Deus que gosta de beber sangue. Olha para cá. Todos vocês. Hoje de tarde aqui, ó. Presta atenção. Nós oramos. Caiu 2 entidades de demônio. Demônios terríveis. Um disse, eu bebi sangue de uma criança à meia-noite. O outro disse, eu bebi o sangue do bode. Tanto um como o outro vomitaram o sangue aqui à tarde. Olha para mim. E eu disse ao espírito maligno que tinha bebido o sangue de uma criança. Quantos anos tem a criança, demônio? Você bebeu sangue? 10 anos. E eu perguntei mais a ele. É lógico que ele fala, é porque a gente o ordena ele a falar. Certo? Então, ele disse, 10 anos. Eu falei, e os pais dessa criança? São crentes? Ele deu risada. Ele deu risada. Os pais eram crentes, só que o demônio falou assim, eles são crentes mundanos. Crente
não está ouvindo as suas orações, são os apressados, que servem ao diabo anos e anos lá fora, e num mesinho de igreja já quer ficar milionário, já quer que Deus faça tudo, não quer esperar o tempo de Deus. O demônio falou dando risada, crentes mudando. Olha que desgraçado. Pastor, mas por que Deus deixou? Porque a Bíblia fala: eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desprezados. Você está chocado com isso? Daqui para o dia 2 de novembro, vai ter muita criança em rituais. Essas crianças que somem aí, você está pensando que sumiu o quê? Para brincar? Rituais. O diabo não é besta. Satanás não é besta. Bebeu o sangue da criança. Ele disse: eu bebi essa meia-noite. E chegou aqui e teve que botar para fora o sangue no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui tem um Deus. E o problema não está nele. O problema não está em Deus. O problema está na pessoa. Muitos de vocês fazem as campanhas crendo mais que o vício não vai sair do que crendo que o vício vai embora. Você sabia? Isso é a verdade. A pessoa faz a campanha crendo, repreende, nós repreende o diabo. Usamos de autoridade. Irmão, o Espírito de Deus está em nós. Você está cansado de ver aqui, ó, Deus mostrando que Ele está em nós. Senão não conseguiríamos fazer essas coisas. E a pessoa sai daqui para lá. Ah, meu filho não muda mesmo. Você não está crendo. Está fazendo, mas não está crendo. Ah, não vai mudar mesmo. Estou desesperada. Desespero não tem nada a ver com a fé. Desespero é falta de controle. Fé é ao contrário. Fé é controle. Fé é controle. Fé não é ansiedade. Pois a fé é a certeza de coisas que se espera. Não é isso que diz a Bíblia? Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você que está lutando por alguém, você tem que enxergar ele já liberto, mudado. Você tem que enxergá-lo assim. Não crer no que você está vendo hoje. Crer e achar que vai ficar assim. Isaías falou: não é a mão do Senhor que está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Irmão, Deus está nos ouvindo. Amém? Deus está ouvindo a gente. Deus está ouvindo você. Deus está ouvindo nós, os pregadores, os seus servos. Se porventura a tua oração não subir, a nossa sobe. E nós estamos aqui para interceder por você. A nossa sobe. Tem que subir. Se a nossa oração não subir, temos que sair do altar. Se a nossa oração não subir para o trono de Deus, aquele pastor, aquele líder, tem que sair do altar imediatamente. Ele não está na posição. A oração não sobe. E Deus manifestou o seu braço forte mais uma vez. Então foi quebrado aqui rituais terríveis. Rituais terríveis. O moço, eu olhei para o moço e vi uma coisa preta nos seus pulmões. Quando eu comecei a repreender, a mãe disse depois: olha, ele quase morreu por causa disso aí. Teve que tomar choque nos peitos. Choque, aquele choque. Teve que tomar choque. Passou tão mal que teve que tomar choque para ver se voltava ao estado normal. E chegou aqui com poucos minutinhos. De graça. Deus curou. De graça.
de graça. Nem dinheiro no bolso ele tinha. Igreja, o problema não está em Deus. Tira isso da cabeça. Pastor, Deus está demorando. Eu vou dizer para você, você está obedecendo tudo que a gente ensina? Você está obedecendo? Você faz a campanha com fé? Você faz? Você está trazendo o coraçãozinho direitinho? Você está trazendo a peça de roupa? Você está vigiando? Você está dando pão para eles comer? Você está crendo? Ou você está fazendo do seu jeito, qualquer coisinha? Tem gente que faz as coisas de Deus já querendo que aconteça qualquer coisinha para não fazer mais. É ou não é assim? Qualquer baratinha que encontra, não vou mais. Quem perde não é Deus, o problema não está nele. Deus não perde batalha nenhuma. Quem perde é quem vira as costas. Então, o ouvido de Deus não está agravado, irmãos. Deus está ouvindo a oração do seu povo. E quanto mais, quando a gente ora, Deus, em o nome de Jesus, aí que Deus ouve mesmo. Só que tem uma coisa que Deus não pode atender. Tem uma coisa que impede de você ver a mão do Todo-Poderoso se manifestar com um braço forte na sua vida. Sabe o que é que impede? Versículo 2, leia. Mas as vossas iniquidades faz o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus. E aquela iniquidade que ele está falando ali, ele não está falando para os ímpios. Ele não está falando, para os incrédulos. Ele está falando o povo de Deus. Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Está falando com o povo de Deus. Essa divisão que ele está chamando de iniquidade, a gente chama de rebeldia. É aquele que não obedece. Não obedece. Tem gente que para precisar obedecer as coisas direito de Deus, às vezes ela tem que ver a cova de alguém aberta. Às vezes ela tem que ver alguém da família partir. Ou às vezes ela tem que ver um câncer entrar dentro de casa, alguém na cadeira de roda, alguém preso. Não precisa passar pela dor. Quando a gente fala pagar preço, não é você ficar sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, não. O preço que a gente fala, querido, é negar a carne, orar, buscar, determinar, dar tempo para Deus, bater firme. É o preço do sofrimento, eu e você não aguentamos pagar. Não aguentamos pagar. E a Bíblia fala que Jesus sofreu em nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Não aguentamos sofrer. Pagar o sofrimento com dores? Não aguentamos, de maneira nenhuma. E Ele já passou isso por cada um de nós. Então, nenhum de vocês precisam passar por experiências com muitas doenças para poder seguir ao Senhor corretamente. Não precisa, não. Tem que pegar firme agora, em nome de Jesus. Tem que aproveitar enquanto está bem. Quando você está bem consigo. O lado de fora tem muitos problemas, mas você está bem com você. Você anda. Você não precisa de uma cadeira de roda. Ninguém entrou aqui com uma cadeira de roda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém aqui precisa de uma pessoa para falar com código, porque você ouve, você não é surdo. Você não é mudo. Você ouve. Você está ouvindo a palavra de Deus. Um surdo pelo ouvido tem que entrar alguém, falar com gestos, ele poder ouvir. Você não precisa disso. Nenhum de vocês precisa de um oxigênio nas costas para poder respirar. Você respira bem aí, ó. O problema não está no Senhor, está na rebeldia do homem. Muitas pessoas sabem que Jesus é a solução, é a saída, mas não se entregam, não batem nessa porta como deveriam. Muitos sabem que
libertação da família, você vai ter que pagar o preço de fé com Deus. Se você cansar de orar, se você desistir, ei, vou dar um recado para você: Satanás não vai desistir do teu filho. Satanás não vai desistir do seu marido, do seu casamento. Se você desistir, o diabo lá fora está esperando para tomar conta. Se você desistir de lutar pela sua casa, Satanás não vai desistir. Se você desistir, ele vai dizer: venci essa crente aí, venci esse crente aí, ó. Porque desistiram, ninguém mais luta contra mim. Quando acontece uma libertação lá, não foi a fé do pastor, foi a sua fé. Foi você que causou isso. Aqui nós só estamos unidos. Foi a sua fé que causou aquela cura, aquela libertação. Porque aqui Deus opera. Deus está operando de tal maneira. Então aqui, amados, os vícios, os malditos vícios. Todo vício é maldito. Pastor, todos os vícios são malditos? São. Tanto os de drogas como os vícios que não são drogas. Por exemplo, tem muitas pessoas viciadas no que hoje em dia? Internet. Sim ou não? Começa a viciar na internet, a força que tinha para orar acaba. Começa a viciar na internet, aquele desejo de conhecer e conhecer a palavra de Deus morre. Começou a ficar viciado na internet, a cabeça muda. Quantas pessoas vai dormir 2, 3 horas da manhã futucando na internet e nunca fez isso para Deus? Acaba o culto, uma pressa miserável, miserável de ir embora. Eu chamo pressa miserável, todos. E tem pressa de ir embora da presença de Deus, todos. Pressa miserável. Isso que você faz é uma miséria para você. Não que você é miserável, mas essa pressa lhe traz miséria. Porque quando tu estava no mundo, seja sincero com você aí agora, todos vocês, você não tinha pressa de sair da porta do bar. Você não tinha pressa de parar de fofocar na casa da vizinha e nem fazia o arroz em casa, nem fazia as coisas direito. Você não tinha pressa de deixar o namorado lá, ficava 2, 3 horas da manhã com ele, com ela. Ele não tinha pressa. Sim ou não? Aí com as coisas de Deus, uma pressa miserável. Para com isso. O diabo, você honrava ele. Eu honrava o diabo, ó. Eu honrava o diabo. Trabalhava pela manhã, à noite ia para a escola. Quando eu ia estudar, tomava uma pinga no bar, ia praticamente embriagado para a escola estudar. Quando eu voltava, tomava outra pinga. Eu era viciado em bebida alcoólica, tão jovem. E eu tinha que trabalhar no outro dia, tá 7 horas pronto para o serviço. Não é 7 horas sair de casa, pronto. E eu vinha 11 horas da escola, passava na porta do bar. Quem disse que eu tinha pressa? Quem disse que eu tinha pressa? 11 horas na porta do bar. Quem disse que eu tinha pressa? Não tinha nada. Tomava uma, foi a saideira, e vinha outra, e conversa vai, eu ia embora meia-noite, tarará. Às vezes eu nem jantava. Ia dormir. Não reclamava de nada. Eu não ficava reclamando, pô, o cara fechou o bar 1 hora da manhã, meu. Pô, pastor, acabando o culto 10 horas. Se eu pudesse, eu esticava esse culto aqui, ó. Não posso ficar nos horários, a lei não permite. Você não imagina o que é permanecer na presença de Deus. Pressa de ir embora. Pressa. Seja assim não. Você honrava o diabo. Em festas, ninguém tinha pressa para ir embora. É ou não é? Ninguém tinha. Principalmente quando eu estava com a coisa errada. Você estava lá no meio da roda. Quando eu estava lá no meio, eu não tinha pressa de ir dormir enquanto tinha cocaína. Eu não tinha pressa de ir dormir enquanto tinha maconha. Eu não tinha pressa de ir dormir enquanto o bar estava aberto. Não tinha.
E hoje para o Senhor, vou ficar fazendo questão de 10 minutos para 20 minutos. Isso é uma miséria que você traz para você. Você entregou a sua vida não a um culto de 2 horas, mas você entregou a sua vida para Deus Todo-Poderoso, que vive eternamente. Se você não aguentar ficar na presença de Deus, olha para mim, você não vai conseguir morar no céu. Porque a presença dele lá é 24 horas por 48, 24 horas por 48, é a presença de Deus. Lá é tão forte que nem tem a luz do sol, nem a luz da lua, porque Deus é a luz, Deus ilumina o céu todo. A luz de Deus ilumina todo o céu. Não se canse de estar na presença de Deus, porque se você tem esse mau costume, você vai passar mal no céu, você não vai querer subir. Porque Deus está lá. Deus está lá. E a palavra dele lá não é cessada. A palavra de Deus lá é cumprida. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Tudo no céu é vontade de Deus. E perfeitamente os anjos cumprem aquela vontade que Deus deseja, ordena. Você está entendendo porque o problema não está em Deus? O problema está na pessoa. Faz as coisas com migalha, com pressa. Eu tenho pressa. Pastor, é o feijão que eu não pus no fogo. Quando você era do mundo, você tinha essa pressa. Tem gente que perde os afazeres por causa da televisão. Quando chega na presença de Deus, uma pressa dos infernos. Mude o seu caráter. Mude o seu modo de servir. Deus chamou de iniquidade uma coisa que também é rebeldia. Fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E não é que Deus não quer atender. A questão é que Ele não pode atender por causa da rebeldia. Deus, Ele tem princípios. Deus tem princípios. Pastor, eu quero uma unção a mais na minha vida. Então você tem que se dar mais para Deus. Se doa mais. Não se limita só a um culto de 2 horas. Não se doa. O dia começa. Sabe que hora começa o dia? Que hora? Meia-noite. Ah, não estou com tempo que você fez da meia-noite até agora. Dormiu? Dormiu demais. Dormiu demais. O dia começa à meia-noite, amados. E eu tenho 24 horas, você também. O Macumeiro também, o outro lá também, o Elias também tinha, Moisés também tinha, todo mundo tinha 24 horas. Ninguém tem 25 horas, é 24 horas para todos. Então, o nosso Deus está operando em nome de Jesus. Essa palavra é para você tirar a dúvida do seu coração. Porque nós não estamos aqui orando e jejuando com brincadeira. Não estamos aqui brincando com os encostos, brincando com os demônios. Ninguém aqui faz o que uma vez falaram para mim: o diabo te ajuda lá. E está repreendido em nome de Jesus. Eu estou lutando muito aqui para me abrir uma segunda igreja. De pouquinho, nós vamos chegar lá. Mas eu não quero 1 milhão dado por Satanás. Não quero. Não quero. Se me der, eu taco fogo. Se jogar na minha porta, eu taco fogo. Não quero. Não quero nada que vem do diabo. Aqui, muito ao contrário. O diabo, ele vem lutar contra nós. O demônio hoje falou para mim: vou fechar essa igreja porque aqui tem um Espírito Santo, eu não gosto. Olha a visão do demônio. Aqui tem um Espírito Santo e eu não gosto. Deixar se Deus permitir. O dia que Deus não se agradar mais da igreja, aí Deus deixa fechar. Fecha mesmo. Porque o diabo não anda brincando. O diabo, ele entra em juízes, polícias. O diabo, ele entra em crentes. Só dá lugar e vai entrando. E Isaías falou mais também: que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe aquela oração que você tem feito há anos? Há anos você tem feito essa oração. E parece que Deus não ouve. Eu acho que o problema está em você. Você está fazendo a tua parte? Pastor, eu estou. Abandonei meus pecados. Não volto atrás do erro.
Estou orando. Então confia que Deus vai lhe conceder. Não pare de orar. Não pare. Não pare. Porque Ele vai lhe conceder. Pastor, estou orando, mas ó. Estou orando, mas ó. Estou fazendo a campanha, mas ó. É isso que Ele chama de divisão. Isso aqui, ó. Do crente, ó. Viver assim, ó. Eu estou mais ou menos. Isso faz divisão entre vós e o vosso Deus. E cobre o seu rosto para que não vos ouça. Para que não vos ouça. Muitos de vocês deveriam fazer o seguinte, ó. Ouve isso aqui, ó. Em vez de você colocar no coração só problema diante de Deus, faz isso aqui, ó. Aí o pastor vai te ensinar, ó. Põe no coração assim, ó. Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Em vez de você ficar pondo só problema, põe no coração assim, ó. Deus vai encher o Espírito Santo. Deus vai lhe dar os dons do Espírito Santo. Em vez de ficar desejando o adultério, deseja o dom do Espírito Santo, deseja poder, deseja autoridade, deseja ser um mensageiro, deseja ser o enviado de Deus. Tudo muda. Outra visão. Do que ficar só. O problema do rapaz também, que estava aqui à tarde, foi ele focar só problema. Aí acontece o seguinte, ó. Quando você só foca problema, você esquece de você. Aí você erra porque quem está em pé é você. Não é o outro lá. Não é teu parente. Teu parente está caído, você que está em pé. A mãe que está buscando é a mãe que está em pé. A mãe que tem que se cuidar. E não ficar pondo no coração só o filho. E o que vai acontecer? Não vai nem o filho nem ela. Ela morre fraca. Porque deixou de se cuidar, se esvaziou dentro da igreja, só ficou pondo o filho na cabeça. E fica angustiada. E quanto mais ela vê acontecer ali um vício, alguma coisa, mais se entristece. E vai achando que o problema está em Deus, que Deus não quer atender, que Deus não quer livrar, que Deus não, só ela não, só minha vida não, minha casa não. Não, não é isso. Tira isso. O problema não é que Deus não quer. Porque querer, Deus quer. Muita gente fala assim também, ó. Irmão, sai desses enganos religiosos. O dia que Deus quiser libertar, Deus libera. Você que fala assim, você não crê na cruz de Cristo. Eu desafio você a crer. Porque se você cresce, você deveria saber que Ele morreu para salvar todos os homens. Você que diz assim, Deus me colocou em enfermidade. Não tem crente que fala isso? E ensina isso? Tira isso da cabeça, irmão, isso é antibíblico. Que visão de derrota é essa? Deus me colocou em enfermidade. Amados, Ele derramou o sangue para nos curar. E agora Ele mesmo vai pegar um inseto, um verme, um vírus e colocar em nós. Se Jesus colocar enfermidade em mim, eu vou ter moral para falar para Ele assim, então o Senhor negou o que você fez. Então o Senhor negou o Senhor mesmo, porque o Senhor morreu para me curar. E agora o Senhor está me pondo enfermidades. Querido, na mão de Deus não tem doença. Diga aleluia. Aleluia. Na mão de Deus não tem maldição. Diga graças a Deus. Na mão do Senhor tem vida eterna. Tem bênção, tem paz para a tua casa. Tem dons do Espírito Santo. Na mão de Deus tem tudo o que você precisa. Você que está aí solteiro hoje, aqui solteira, ei, não coloque os pés pela cabeça. Para com ansiedade. É tão feio ficar pegando um, pegando outro, pega um, pega outro, pega um, pega. Isso é tão feio para quem é cristão. Qual é a diferença de um cristão assim para um mundano? De você. Aí não deu certo. Não, agora é você. Você. Não é você não. É você. Que vergonha.
A ansiedade leva a isso. A ansiedade leva a isso. Estou procurando alguém para ficar comigo, para me abençoar, meu companheiro, minha companheira. Já vai no primeiro que pisca o olho. No primeiro que pisca o olho, mas estava na igreja. Vou falar uma coisa para você. Satanás também vem na igreja. Só que ele não vem como servo do Senhor. Ele vem como espírito enganador, para enganar os que estão dentro da igreja. Pastor, mas por que Deus não para o diabo lá fora? Porque Deus quer saber quem está ouvindo a sua palavra e praticando ela. Isso é a verdade. Pastor, por que Deus não para o diabo lá fora para não mexer com os crentes dentro da igreja? Deus permite o demônio vir, semear uma fofoca, semear uma contenda com teu nome, para ver onde está o seu coração. Aí muitos falam assim, começaram a fofocar, não vou mais para a igreja. Deus viu onde está o seu coração. Não estava nele. Não estava nele. Porque se tivesse nele, a pessoa iria dizer, estão falando mal de mim, já estou indo para a igreja, estou fazendo isso, estou falando de jejuo, estão falando besteira de mim? Não quero saber de nada. Eu vou continuar buscando o Deus que me chamou, Deus que me salvou, Deus que me dá vitória. Meu compromisso é com o Todo-Poderoso. Amém? Quem quer crer, amém. Quem não quiser, Deus abençoe, mas eu vou continuar com o meu Senhor Jesus. Fale o que quiser ao meu respeito. Ainda que fale mal, que fale bem, nada disso vai me salvar. Ainda que fale bem ao meu respeito, nada disso vai impedir o diabo de destruir a minha vida. Ainda que fale mal também, nada vai impedir a bênção de Deus na minha vida. Nada vai impedir o que eles falam, o que eles pensam. Muita gente fala assim, a nosso respeito aqui, aí não vai lá não, que lá parece uma macumba. Mãe? O pastor fala muito no diabo. Os crentes derrotados têm isso. Eles falam isso de nós. Fala muito no diabo. Pois é. Falamos no diabo e vencemos ele. Glória a Deus. Falamos para mostrar o que ele faz. Desmascaramos ele na cara dura. Ao contrário de muita gente que esconde ele aqui, embaixo da onde? No tapete. Aqui, botamos ele para fora. Não aceitamos as obras de Satanás. Nenhuma. Nem miséria, nem doença, nem macumba, nem vício, nem contenda, nada. Nada, 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 nada. Nada que provém de Satanás é bem-vindo aqui nesse lugar. E aqui é ensinado, olha, quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo, igreja? Tem certeza? Sim. Então você não pode ficar com raivinha da pessoa que fala mal de você. Com uma encrenquinha. Você pode olhar para o fulano. Você está na carne, querido. Está fora da visão de Deus. Pode ser crente 1000 anos, mas você está na carne. Deus falou na Bíblia, o nosso inimigo é Satanás, os demônios. Nosso inimigo não é as pessoas, mas o que estão dentro delas. Seja sábio. Eu posso ficar, eu tenho o direito de ficar com raivinha dos macumbeiros? Fala sério. Não. Agora Deus me abençoa se eu ficar com raiva daquilo que está dentro do macumbeiro. Aí eu vou estar concordando com quem? Com Deus, porque Deus também tem raiva dos demônios. Você entendeu? Deus também tem raiva dos demônios. Deus tem muita raiva dos demônios. Quando a gente se levanta contra Satanás para desfazer as obras dele, estamos de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Jesus veio para desfazer. Tudo que o Satanás fez, Jesus veio para desfazer. E aonde Jesus chega, está sendo desfeita a obra de Satanás. Então, igreja, o problema não está no Senhor. Você que está batendo firme, continue. Você que tem visto muita gente voltar para trás. Muita gente põe a mão no arado,
Qualquer coisinha, não cumpre mais. Siga você para frente. Deixe ela. Para mim chegar onde eu cheguei, com Deus. Minha ficha é limpa espiritual, graças a Deus. Cresci na paz do Senhor, na bênção, do jejum. Cresci na oração. Nunca me afoguei. Sempre deixei Deus trabalhar. Nunca quis ser o tal. Nem quero. Porque o bambambam é Jesus. O que vai adiantar eu querer ser o tal? Eu sei que eu não sou. O que vai adiantar eu querer ser o super pastor? Sendo que o pastorzão é ele lá. O pastorzão é ele, querido. O pastor de todos os pastores é ele lá. Eu tenho a maior unção de todo mundo. Que isso? Tá certo que na igreja a unção maior está no anjo. Mas, não posso chegar assim, eu tenho mais unção do que a unção maior do estado de São Paulo está em mim. E a unção do Espírito de Deus? Deus tem a unção maior. Deus é maior em tudo. Quem é o melhor obreiro? Jesus. Quem é o melhor pregador? Jesus Cristo. É uma besteira. Esses ranços têm que sair. Pastor, quem vai pregar hoje? Se perguntar para mim, eu dou uma bitada. Ou se converte ou fica bravo, pastor. Ai, que ignorância. Nem parece crente. Estou na igreja para